Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Kelly Martinez. Se você ainda não me conhece, eu sou fonoaudióloga e trabalho com desenvolvimento comunicativo. Sérgio Moro pede demissão e faz uma coletiva e eu aproveitei para fazer uma análise dessa coletiva, uma análise técnica do formato de comunicação que ele apresentou nesse momento. Se você considera a comunicação humana um assunto relevante, eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal, para você compartilhar os vídeos que nós temos aqui e para você deixar uma pergunta, uma dúvida ou simplesmente trocar comigo, porque comunicar é trocar. E como eu quero trocar com você, eu vou colocar quais foram as análises que eu fiz do discurso do então ministro Sérgio Moro em sua coletiva apresentando sua demissão. Agora, tem algumas coisas que eu quero comentar com você, ressaltar. A primeira delas, a gente deve fazer uma análise de qualquer contexto de comunicação, do outro ou o nosso próprio contexto, sempre levando em consideração o que tem no entorno da situação, como esta pessoa pode estar emocionalmente, como você pode estar emocionalmente, em que ambiente esse indivíduo vai estar, quem estará lá, coisas nesse sentido. Isso, você precisa considerar isso. Por quê? Porque a comunicação ela é situacional. Você pode ir programado, estruturado para uma situação, chega lá, acontece alguma coisa diferente. E aí você se altera, se modifica. Então, ter um olhar flexível para a nossa comunicação e pensar tudo que tem dentro do contexto, tudo que está envolvido, é relevante para uma tomada de conclusão. Por isso que quando a gente vai, por exemplo, ouvir alguma coisa que sai na mídia, jornalista, né, no jornalismo, não vou falar jornalista, no jornalismo, né, muitas vezes eles pegam fragmentos de uma frase e dali cria toda uma situação. Observe o contexto, vai atrás da informação para você poder fazer uma conclusão, tirar uma análise muito mais fidedigna do que apenas uma frase, um trecho ou uma reação que o indivíduo vai ter. Outra coisa que é o segundo ponto, né, a outra coisa que você tem que considerar é que nós construímos o nosso formato de comunicação seguindo alguns parâmetros, como por exemplo, a nossa genética, a nossa estrutura fisiológica, a nossa estrutura corporal, os modelos comunicativos que nós tivemos no período de desenvolvimento de fala, que foi do 0 aos 5 anos, o nosso período de infância, a nossa escolha profissional, o que você escolheu fazer da vida, se você virou juiz, se você virou economista, se você virou administrador, se você virou fonoaudiólogo, engenheiro, profissional de TI, isso tudo vai influenciar no seu formato de comunicação. Os modelos comunicativos que você tem, as pessoas que você acha interessante, que você gosta comunicativamente e a sua personalidade. Então, a nossa comunicação, ela sofre toda essa influência, fora tudo que está acontecendo no nosso entorno. Então, cuidado quando você for fazer análise, não olhe só o indivíduo em si, olhe também o que vem antes, o que acontece durante o processo, tudo isso tem que ser levado em conta, tá ok? O que eu fiz? Eu fiz um levantamento técnico da coletiva do Sérgio Moro. Só que aqui eu quero fazer uma ressalva. A minha análise não tem nenhum cunho partidário ou ideológico. É simplesmente pegar um indivíduo público e fazer uma leitura do seu formato de comunicação, daquela situação de comunicação apresentada ali para todo mundo. Não foi só para mim, foi para você, foi para o Brasil inteiro. Não? Então, é isso. Não tem cunho político. Eu construí a análise técnica fazendo um levantamento de pontos positivos e de pontos negativos. Quais seriam os pontos positivos? Primeiro,
Ele apresenta alguma variação vocal nas palavras, não em frases, em palavras. Usa pausa para mudança de assunto. Então, quando ele quer mudar de assunto, ele insere uma pausa. Ele usa estruturas lógicas de argumentação como argumentação de raciocínio lógico, argumentação de comparação e argumentação de uso histórico. Então, ele usa essas técnicas argumentativas, que eu vou relatar, comentar sobre elas daqui a pouco. Quais seriam os pontos que eu estou considerando não tão positivos, negativos? Primeiro, a articulação da fala dele é restrita. Ele não tem muita mobilidade da fala, nem no sentido horizontal e nem vertical. Ele apresenta vícios de linguagem, discretos, mas presentes. E quando a gente vai ouvi-lo em outras entrevistas, principalmente em fala espontânea, que a gente chama, discurso de improviso, essas coisas aparecem mais. E muitas pessoas apresentam isso. Ele tem muito contato visual do papel, né? Então ele olha muito para o papel. Quando ele diminui esse contato visual, quando ele está expondo a sua opinião, ele olha, ele se coloca olhando para o indivíduo. Isso é interessante? Isso é ótimo. Todas as vezes que você quiser pontuar, se posicionar, mantenha o seu contato visual com o seu ouvinte ou com a plateia à sua frente. Ele tem uma gestualidade super restrita e ela é sempre repetitiva na mesa, é sempre a mesma gestualidade. As pausas que ele utiliza, aliada a uma voz mais monótona, porque ele tem variação de voz, eu comentei como algo positivo, mas essa variação de voz, ela passa a ser negativa, por quê? Porque ela é monótona. Ela é a mesma variação de voz o tempo todo. Isso, pausa e modulação repetitiva, juntas, passa monotonia. Você tem uma voz mais monótona, uma coisa sempre no mesmo padrão, né? Aquela coisa mais assim, sem muita expressividade, vamos dizer assim, que é natural para um indivíduo que vem da magistratura. Vou te dizer por quê. Muito do nosso formato de comunicação, ele é determinado pela escolha profissional que a gente faz. Eu comentei isso antes. O que acaba acontecendo? Você já imaginou eu, fonoaudióloga, e conversar com você, fazer esse vídeo com uma forma mais ou menos como essa? Se eu falasse mais ou menos dessa forma com você, você acha que você iria me ouvir ou iria pelo menos dar continuidade na percepção sobre esse vídeo que eu estou fazendo com você? Você ia comprar o meu serviço? Você ia me ouvir até o final? Não! Então todos nós, toda profissão, todo grupo social tem um formato de comunicação próprio. E a gente acaba adquirindo e desenvolvendo esse formato. Por exemplo, um juiz, ele tem que passar imparcialidade. Então, ele tem que desenvolver diminuição de gestualidade, pouca mímica facial, então não vai ter uma fala tão ampla, pouca modulação de voz para não transparecer emoção, tem que ter respostas rápidas, respostas firmes, diretas, tudo que caracteriza um magistrado. Comece a prestar atenção. Quando eu vou orientar os meus alunos de concursos para o judiciário, principalmente para o magistrado, são essas coisas que a gente vai limpando um pouco, diminuindo um pouco. Então é importante olhar para esse ex-juiz Sérgio Moro como tendo esses padrões. Ele melhorou, modificou, porque hoje ele já não está mais no cargo de juiz. E hoje ele tem que usar a sua comunicação estimulando outros elementos. E ele vai ganhar com o tempo mais leveza, mais maleabilidade nessa voz e assim por diante. Então, considere isso e olhe para você, para o seu formato de comunicação. Mas como eu havia comentado,
eu quero argumentar com você algumas técnicas que ele utilizou que eu acho bastante relevante. Hoje nós vamos olhar mais sobre a argumentação. Ele usou 3 técnicas. Ele inicia sua fala contando, narrando a história da sua formação profissional enquanto juiz, principalmente da sua história na Lava Jato. Contar histórias, que a gente chama de storytelling, é super relevante, é uma técnica super importante. Eu vou fazer um vídeo só sobre storytelling. Mas você pode inserir isso na sua fala. Conte histórias, narre a sua experiência profissional de forma como se você estivesse contando uma história. Isso gera autoridade. E isso faz com que o teu ouvinte preste mais atenção a você, fique ligado em você, porque você vai começar algo e você vai chegar no final daquela história. Isso gera curiosidade. Quando utilizamos a argumentação por comparação, que é a causa e efeito, o que acaba ocorrendo? Nós inserimos nas causas os motivos, os fatos relevantes, contextualizamos o que vai gerar algo, que vai resultar em um efeito. Então você acaba fazendo um comparativo entre o que causa e demonstra os efeitos, os resultados daquilo. Então é super relevante, é uma coisa muito legal quando você precisa usar de confirmação sobre uma tomada de decisão, por exemplo. Isso gerou em mim isso, que resultou tal e tal efeito. Então, ele usa isso na fala dele, vai lá e dá uma olhada. E ele usa também elementos de comparação, aonde ele compara como estava o ministério antes e quais foram os resultados que ele obteve no período que esteve no Ministério da Justiça, apresentando dados, apresentando fatos, porcentagens. E olha, use isso quando você estiver apresentando um produto, usa isso quando você estiver dando informações sobre um serviço. Por quê? Porque quando a gente usa números, quando você usa porcentagens, para nós, quando escutamos isso, a gente visualiza com muito mais facilidade. É muito mais fácil da gente entender o que o outro está falando. Então, considere isso, considere você colocar esses elementos no seu discurso para ficar mais fácil para o seu ouvinte. Tudo que a gente pode levar o ouvinte a visualizar, ir para um campo um pouco mais lúdico, por isso que história é legal, ele vai prestar mais atenção e entender mais aquilo que você está transmitindo, tá bom? Quero fazer uma ressalva. Eu comentei lá atrás dos pontos de melhoria do discurso, como a articulação, como a voz. Eu fiz aqui no canal um vídeo sobre psicodinâmica vocal, que são os parâmetros vocais, as sensações emocionais que alguns parâmetros vocais desencadeiam no outro. Então eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link desse vídeo para você assistir e para você entender e saber fazer a interpretação desses parâmetros no discurso de Sérgio Moro, no discurso de qualquer outra pessoa que você considera ruim ou bom comunicador, não importa, tá bom? Mas é uma boa referência. Eu fiz um artigo, tudo isso que eu estou falando com você, todos esses parâmetros, tem no meu blog, no artigo que eu fiz. Também vou deixar para você aqui embaixo o link do blog para você ir lá e ler o que eu coloquei a respeito da articulação, da pausa, para você compreender mais sobre esses elementos. Eu aqui os coloco de maneira separada, mas a gente usa de maneira conjunta. Então, um pode interferir no outro, como o que eu falei, vou retomar rapidamente a historinha da pausa, aliado a uma voz mais monótona, com uma única modulação. E isso faz o nosso discurso não ter variação, que é uma característica do Sérgio Moro, tá ok? Mas a pausa, quando inserida em mudanças de assuntos, ela é interessante. E ele faz uso dessa forma. Então a gente tem que ter esse bom senso
na análise e na interpretação, tá ok? E para te ajudar no seu aprendizado de leituras comunicativas, eu vou deixar também o protocolo que eu utilizo para realizar as análises dos meus clientes. Claro que é um protocolo técnico. Eu fiz um apanhado de algumas coisas mais simples que você pode ler e reestruturei esse protocolo para você. Então, se você que tiver interesse, é só você baixar o material, vai ter um formulário para você preencher rapidinho, não vai ocupar muito do teu tempo e você pode usar esse protocolo para você. Mas, como mencionei, é técnico. Então, se você tiver alguma dúvida, eu peço para que você entre em contato comigo. Você tem todos os meus contatos na descrição, você vai ter como me achar. E pode deixar um comentário aqui no canal para mim. Gostou? Então, compartilhe. Deixe um like para mim, deixe um comentário, vamos conversar, vamos trocar, porque a boa comunicação é feita de troca. Então, muito obrigada por você ter ficado até agora comigo e até a próxima.